Aí, agora sim. Agora sim, agora sim, agora sim. Voltamos, voltamos. A outra live tava bugada, não tava aparecendo ninguém entrando. E no computador aqui tava normal. Mas enfim, desculpa aí ter encerrado. Mas estamos de volta. Agora normal. Aí dá pra acenar, não tava conseguindo acenar pra vocês. Valeu aí por terem voltado. E é isso, e é isso, é isso. Leandro Ventura apareceu de novo. Deixa eu só ver se. Acho que o Mariano entrou ainda não. Aí, agora sim. Aí, ele chegou, o homem chegou. Tudo bem? Eu, underline Wolfert. Tudo bem, graças a Deus, e você tudo na paz aí? Eu queria, apesar que a galera que tá aqui já vê. Merak tem cachorro também bastante, né? Mas manda aqui o nome do cachorro de vocês. Tô aqui, já vou te chamar aí, Moriá. Manda aí o nome do cachorro de vocês. Do Ventura eu conheço, mas manda aí pra galera poder saber. E se você não tiver cachorro, escreve aí, não tem cachorro. Tô aqui, a Amanda entrou. Boa noite, seja bem-vinda. Já vou chamar o Moriá aqui. Não vamos estender muito essa live, certo? E bora que bora. Deixa eu chamar o homem aqui enquanto vocês mandam o nome do cachorro de vocês aí. Amora, show. Luli e Bebelão. Bebelão. O meu, o meu famoso Zeus. Ó o Germano, chegou aí. O cachorro é Tino. Bacana. Quem mais? Quem mais? Quem não mandou ainda, manda aí o nome do cachorro. Qual é o nome do seu cachorro? Conta aí pra nós. Aê, Aí, chegamos. aí, só falar de cachorro, tem cachorro nessa live, ó. Acabou de entrar dois. Tem cachorro nessa live. Fala aí, Moriá, tudo bem com você? Beleza, meu amigo, você tá bem? Da hora, tudo na paz, graças a Deus. Aquela correria do dia a dia normal, mas aqui estamos, graças a Deus, né? Isso aí, E graças a esse Deus. daí, apresenta esse bonitão aí pra galera aí. Isso aqui é o meu Jojo, né, Jojo? E é o meu bebê, meu bebezão, Meu, menino. engraçado que é o mesmo nome, né? O meu é Joey também, esse é seu. É É, safado igual. eu acho que esse nome aqui que nos uniu. Eu vi uma publicação sua, ali eu vi lá, Joey, eu falei, peraí, Deixa eu dar um. primeiro Joey, segundo Joey que eu conheço, o primeiro era o meu. Aí eu fui chamei, a gente começou a trocar ideia, trocar um papo e juntamos aí, fizemos uma amizade bem bacana. Da hora. O que eu sempre falo pro pessoal aqui nos stories e tudo é que a Red Tigre ela não é uma empresa que é só negócios, né? Não é só relacionada a vendas. Então, é só vender. Eu vou falar, abrir a live aqui para poder vender, porque o meu interesse, mesmo, a Red Tigre tem trazido para minha vida, assim, para minha vida, exatamente isso, sabe? Conexões com pessoas novas. Pô, ter te conhecido, você é um cara, sabe? Não é porque você tá aqui, né? Aquela babação. Mas porque eu te falo isso direto, a gente sempre fala isso um pro outro, que eu tive muito, muito, sabe, privilégio de Deus de ter conhecido mesmo, porque você é um cara que tem um coração gigante e só gratidão pela sua vida, mano. Sim, com certeza. Deus sempre apresenta pessoas para nós, né, que vão agregar, né, na nossa vida e eu acredito que a gente se juntou aí, é, é, essa conexão aí em prol dos cães, mas uma amizade para a vida toda, Ah, né? Eu sempre não, vejo dessa forma, que quando Deus coloca pessoas na nossa vida, são pessoas especiais que a gente tem que levar pro resto da vida mesmo. é show. Não é só sobre cachorro, né? O Não cachorro é só foi só o pretexto, né? o seu Aventura na semana que vem, não, na quinta-feira, ele vai contar um pouquinho o quanto a nossa amizade fez com que hoje ele fosse tão envolvido assim no meio dos cachorros também. Ele me culpa por ele ter pegado o primeiro pitbull dele e agora eu culpo ele de eu ter pegado o Joey, que eu nem ia pegar cachorro agora não, eu peguei por causa dele. Mas é Ah, isso, boa noite, Rafas Dog, boa noite, Gustavo Nova Geração, galera mandando um salve aí. E é isso aí. Cara, se você quiser falar alguma outra coisa, fica à vontade. Mas depois eu queria que você comentasse um pouquinho como que você começou.
que, né? Olha lá, muito culpada se a Ventura mandou ele. Ah, Como que você começou com a raça, a sua história um pouquinho assim relacionada a isso? Depois, se você quiser contar um pouquinho por que Pitbull entre tantas raças, e aí a gente vai destrinchando aqui, vai conversando um pouquinho. Quero te conhecer um pouquinho melhor também nesse sentido. beleza, beleza. Então, eu tive meu primeiro contato com a raça em 2001. Eu tinha 18 anos na época. E o que acontece? Eu morava na Zona Norte, como a gente já havia conversado, morava na Zona Norte e a casa onde eu morava, ela não tinha espaço físico para que eu tivesse um cachorro. E quando eu vim morar para cá, para a Zona Sul, eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser arrumar um cachorro. E, e por coincidência, quando eu cheguei na rua da minha casa para ver a casa e tudo mais, o meu vizinho ele tinha uma criação de né, um pitbull de 2001, né? E aí o que acontece? Quando eu olhei para aquele cachorro, para aquele porte, aquela coisa toda que a gente já conhece, eu fiquei louco, fiquei doido. Falei, é isso que eu quero para mim. Então, assim, eu digo que eu não tive, digo não, na verdade, eu nunca tive outro cachorro a não ser pitbull. O meu primeiro cachorro foi pitbull e até hoje eu continuo com essa raça, que para mim é maravilhosa. Todo mundo, né? Acho que todo mundo começa com os tatuzinhos e não teve jeito. Eu também fui nesse barco aí. Na época a gente não tinha muito conhecimento, não tinha muitas pessoas que passavam conhecimento para nós, né? Então a gente vai por aquilo que a gente vê, né? E comprei o meu primeiro cachorro desse rapaz, que é meu vizinho, e foi amor à primeira vista, uma coisa assim, uma coisa fantástica, né? É uma raça que, por mais que na época eu não tinha contato com o pitbull verdadeiro, o pitbull puro, a gente já tem uma certa noção daquilo que é a raça, né? Então, para mim, foi algo muito especial mesmo. Ele foi a porta, né? Para que eu investisse, para que eu tentasse adquirir mais conhecimento para hoje chegar onde eu cheguei. Acredito que eu cheguei onde eu esperava, em relação à E qual foi o seu raça, primeiro? genética, pedigree e tudo mais. Qual que é o nome do seu primeiro cachorro? Meu primeiro cachorro foi Axel. Axel? Axel, ele era 80% do corpo dele era branco, ele tinha umas manchas assim, marrom, chocolate, cor de chocolate, e foi o primeiro. E daí, daquele em diante, só foi agregando, só foi aquele cara que nunca está contente com um só, né? E aí foram chegando os outros, não tem jeito. Fala assim, não, é só um só, porque dá muito trabalho, tá? E daqui a pouco tem dois, daqui a pouco tem três, fala, meu Deus, tanto de cachorro. Com Mas é certeza. isso. Agora, eu te fazer uma pergunta, não sei se você já terminou, senão você já dá continuidade. Eu queria saber o porquê do Pitbull. Foi o mesmo questionamento que eu me fiz, assim, quando eu fui pegar um cachorro, que foi meu primeiro. Já tentei ter outros cachorros também, mas eu tinha o mesmo problema que você de espaço. Então, eu não conseguia ter, sabe? Eu queria muito ter em casa um cachorro e não conseguia ter. Então, até tentei pegar alguns cachorros, mas não deram certo. Aí tive que acabar dando depois, mas era sem raça também e tal, enfim. Não consegui, não, mas não foi por isso que eu dei, tá? Não foi porque não tinha raça, não tem nada a ver. É porque não tinha espaço, não deu. Minha mãe tentou deixar eu com um cachorro e não deu certo. Aí eu lembro que eu tinha uma moto, eu vendi minha moto para poder construir a cobertura lá de casa, para poder criar um cachorro. Então, eu pesquisei muito, sabe, sobre todas as raças até chegar no Pitbull. Mas eu queria saber de você, curiosidade mesmo. Por que Pitbull e não qualquer outra raça? Cara, como eu te falei, foi amor à primeira vista, assim. Quando eu nunca tive a oportunidade de ter um cachorro, e quando eu falei, eu vou ter um cachorro, eu falei, eu quero ter o cachorro, eu não quero ter qualquer cachorro. Eu poderia ter escolhido um cão de pequeno porte, alguma coisa assim, por não ter experiência, nunca tinha tido um animal, além de gato. Já tive gatos na minha infância. Mas quando eu vi aquele bicho imponente, musculoso, parecendo como é que fala? Um alligator no meio da rua, eu falei, meu, é isso que eu quero pra mim.
E Pitbull aí News. eu comecei a procurar desesperadamente aí, né, por experiências, por pessoas que pudessem, né, me agregar, falar. Naquela época, como eu falei no começo aí da nossa live, a gente não tinha esse espaço, a gente não tinha internet, a gente não tinha nada de fácil acesso. Mas quando eu vi aquele meu vizinho com dois monstros do meu lado, que ele chamava de pitbull, mas na verdade eles pareciam mais uns monsters, assim, não, bem grandes. E aí eu falei, nossa, cara, é isso que eu quero para mim. E a primeira coisa que eu fui tentar descobrir era a questão de temperamento. Se era um cachorro confiável, se era um cachorro que não iria me trazer problemas, né? Por falta de conhecimento com cães, né? Eu falei, eu não posso levar uma arma para minha casa. E graças a Deus, esse rapaz, embora ele não tinha cães procedentes, ele era um cara muito responsável com o que ele fazia. Na época, né, a gente podia dizer que era uma criação responsável. E ele me explicou, ele me passou aquilo que ele sabia, o entendimento que ele tinha. E, cara, eu falei, é isso que eu quero para mim. Uma raça imponente, uma raça versátil, você consegue fazer tudo com o Pitbull. E isso que me cativou, isso que me trouxe a vontade, o desejo de criar essa raça. Top. É mais ou menos assim. Eu só tô lendo aqui que eu achei, ó, mandaram aqui no chat aqui. Mid Guard Kennel APBT. Quem nunca teve tatu que atira a primeira pedra. E deixa eu perguntar aqui pro pessoal que tá aqui, só pra gente se conhecer um pouco melhor. Todo mundo que tá aqui na live sabe o que significa esse termo tatu e pitbull e tal? Todo mundo tá tranquilo em relação a isso? Ou tem alguém que não faz ideia do que seja isso? Tá falando de cachorro e daqui a pouco falando de tatu? Porque senão a gente esclarece aqui pro pessoal se tiver alguém que não conhece, tá? Isso Mas eu quando não tem a tava vendo aqui. mania, né? Tatu com cobra. Tatu, isso aqui, ó. Aí que dá o nó na cabeça do povo mesmo. Aí, ó. Douglas mandou, tatu não. Vamos ver se tem mais alguém. E antes disso, eu estava lendo aqui que teve o Leonardo, que é um amigo meu lá do trabalho, ele falou que ele também me culpa por ter pego um cachorro. Aí, ele acabou de chegar, só vai falar dele. Ele também me culpa por ter pego um cachorro aí. Não sei de nada, sei de nada, não sei de nada. Mas é isso, ó, explica aí, explica pra rapaziada aí, Rafa. Explica aí pra nós aí. Qual que é a diferença? O que é tatu? Cara, Tatuzinho. eu sou um cara muito tranquilo em relação a isso. Ah, Eu acredito que, eu acredito que todo mundo pode começar com um cachorro, independente da linha de sangue que ele tenha, sabe? Eu acredito que até para você ter um pouco de conhecimento, embora hoje em dia a gente consegue ter cães de excelente qualidade sem procurar por um cachorro que não tenha procedência, né? Mas é isso, o tatu é aquele cachorro que não tem procedência, que a gente não consegue rastrear, a gente não sabe de onde ele veio. E isso eu acredito que quando você não tem um controle mínimo, você pode estar trazendo um risco para dentro da sua casa, né? Você não sabe o que aquele cachorro pode se tornar adulto, né? sim. Então, assim, quando a gente tem um, um controle, é muito mais fácil, um controle genético, né? Você sabe o que você está levando para sua casa, né? Então, eu acho que isso hoje é muito importante. A gente tem muito conhecimento, a gente tem muitas pessoas aí que estão envolvidas na raça e podem te trazer conhecimento de graça, porque são pessoas boas, são pessoas que querem ver o crescimento da raça, né? E não somente visam o dinheiro. Então, isso é muito importante. Hoje a gente tem essa facilidade de encontrar coisa boa sem precisar ir na OLX, né? Comprar cachorro pela O meu OLX, primeiro cachorro. cachorro foi na OLX, né? Então, O primeiro foi quem na nunca, OLX. né? O meu não foi na OLX, foi na rua de casa mesmo, mas tá tudo certo. Fiz uma pesquisa lá no computador Pitbull. Aí eu pesquisei muito sobre várias raças e eu sempre gostei disso. A pessoa tá mandando aí vira-latês, Ah, que eu tô ô, com essa essa aí é união. boa, vira-latês. Porque eu sempre quis ter cachorro. Aí na época que eu pude ter, eu falei, eu preciso pesquisar qual cachorro que eu vou ter, porque não é só um cachorro, né? E eu sei que a gente fica ali muitos anos do lado, né, companhia, enfim, dá para pegar e dispensar, não vira, não é assim que funciona.
E aí eu pesquisei, eu falei, pô, o que mais se enquadra no meu, na minha rotina, no meu tipo de dia a dia, assim, é o Pitbull, por N motivos. Mas na minha cabeça, naquela época, que nem você falou, todo mundo começa ali, a maioria das pessoas, né? Pelo menos naquela época, começava com tatu mesmo, por falta de Sim, conhecimento. falta de Para conhecimento. mim, na minha visão, de verdade, todo cachorro que tinha cara de bravo, que era forte, era Pitbull. A A minha orelha visão cortada, era né? Que na época era febre, né? orelha A orelha cortada. cortada. Então é o cachorro que apavora, é o cachorro que o bandido não entra em casa, é mais ou menos essas definições do pitbull. Tanto que hoje, o pouco assim que eu considero pouco que eu aprendi já sobre genética, sobre criação, sobre, enfim, várias coisas relacionadas ao pitbull, quando eu passo isso para frente para algumas pessoas, as pessoas ficam espantadas e falam, nossa, mas não é tudo pitbull? O American Blood, enfim, coloca tipo assim, para eles é a mesma visão que eu tinha no passado. Essa é a diferença do conhecimento. Por isso que eu falo para vocês. Aproveitem essa live que vocês estão com um cara aqui top, que manja muito disso, e faça as perguntas que vocês tiverem. Tudo que você tiver dúvida, manda aí que no meio do nosso papo a gente vai interrompendo, vai conversando aí, vai esclarecendo a dúvida de vocês. Porque conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você, e a partir do momento que você aprendeu, já era, não tem como desaprender mais. A partir de hoje eu não sei mais aquilo que me ensinaram. Não, aprendeu, acabou. É isso mesmo. E Beleza? aquela questão também que eu tenho um xará meu aí, que é criador de Monster, e ele fala uma coisa, uma frase que é muito importante, e eu levo isso para a vida. Que conhecimento guardado é conhecimento perdido. Sim. Se a gente tem muito conhecimento, mas a gente não passa esse conhecimento, e a gente fala que gosta da raça, na verdade a gente está mentindo. Sim. Desculpa falar, mas a gente está mentindo. Porque se a gente gosta da nossa raça, mas a gente não passa conhecimento para a galera que não sabe, a gente está fazendo o quê? Com que essas pessoas elas cometam erros, elas façam compras que depois lá na frente elas vão ver que não era aquilo que elas esperavam. Então, assim, quando a gente tem um conhecimento, a gente precisa, um conhecimento claro e verdadeiro, a gente precisa sim passar para frente, para que outras pessoas não sejam enganadas, que as outras pessoas elas adquiram cães realmente aquilo que elas esperam que seja aquilo que elas estão esperando. Então é algo que a gente realmente precisa passar para frente, sim. Conhecimento é muito importante. Top, top demais. Então, galera, deu para entender a diferença aí, né? Só para a gente não perder o fio da meada, a diferença de tatu e o pitbull, né? Então, resumidamente, o tatu é o cachorro que não tem rastreio nenhum, é um cachorro que ele tem misturas ali no sangue dele, e o pitbull, que é o procedente, né? Você tem um pedigree, você tem todo o histórico, sabe quem é o pai, sabe quem é a mãe, sabe quem é o avô, o tataravô, enfim, sabe a linha de sangue que veio, enfim, tem muitas coisas, muitas informações que você consegue extrair relacionado àquele cachorro, né? Eu vejo a galera falando aqui, e até a pergunta que eu vou fazer um pouco para você aqui daqui a pouco sobre temperamento, né? Porque eu vi você falando no começo. Com medo de trazer uma arma para dentro de casa. É o termo mais usado assim quando você fala de pitbull. Isso é uma arma, isso é uma arma, isso é uma arma. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o temperamento deles, como que a gente pode, as pessoas que não conhecem ou que já têm um filhote, enfim, podem fazer essa criação e entender um pouco mais sobre temperamento, né? Eu acho que isso é muito importante, você entender como que funciona, né? Relacionado ao seu cachorro, o porquê de tudo isso. Porque quando a gente fala de arma, e foi só para eu explicar aqui, que minha mãe falava para mim, que era muito da hora. Minha mãe falava assim: você trouxe esse cachorro para dentro de casa, esse cachorro vai me matar, vai matar você, e não sei o que lá. Aí quando eu fui me mudar, que eu me casei, que eu fui me mudar, ela falou: você não vai levar ele de jeito nenhum, ele vai ficar aqui comigo. Porque realmente é muito mistificado, sabe? Virou um mistério, um X nas costas assim dos cachorros, pitbull, né? Que antigamente era tudo considerado pitbull, e aí era tudo colocado no mesmo patamar. Hoje, quando eu escuto sobre, por exemplo, ataques de pitbull, eu já sei que 90 não sei uma porcentagem, tá? Tô chutando aqui. 99% desses ataques que aconteceram não eram pitbulls procedentes, entendeu? Eram os cachorros que a gente comentou no início aqui, que são considerados os tatus. Porque geralmente, quando tem esse tipo de desvio de comportamento nas criações, as pessoas, os criadores já cortam, né? Já não deixam mais produzir criadores sérios. Por isso que a gente está falando de criação séria aqui. Não é
canil que tá só em 99,99, até melhoraram ali a porcentagem. A gente não tá falando de canis que só pensam em comercial, só vender, tirar ninhada, vender, tirar ninhada, vender. A gente tá falando de criação séria, pessoas que se preocupam com a raça, que nem você acabou de falar. Então conta aí pra galera, fala um pouquinho aí sobre temperamento do pitbull, o que você tem a dizer um pouco sobre isso. E aí? Então, o temperamento que eu sempre busco aquilo que é o original, o esperado da raça, né? Que são cães que eles são totalmente submissos ao ser humano. Aqui em casa, você pode entrar sozinho que não vai acontecer nada com você. Entende? Esse cachorro aqui, então, meu Deus do céu, é capaz dele pular em você para te dar carinho. Eu digo isso porque eu recebo algumas pessoas em casa e, às vezes, a primeira coisa que eu faço é abrir a porta da sala e ele vai encontrar com a pessoa na garagem. E esse cachorro não apresenta nenhum tipo de agressividade. E é isso que eu espero. Assim, eu sei que existem alguns criadores que fazem uma seleção diferente, uma seleção mais voltada para guarda, proteção. Não julgo, porque eu acho que o Pitbull, como a gente está conversando, é um cachorro muito versátil. Ele atende qualquer público. Ele atende qualquer público. Ele atende desde aquela pessoa que quer um cachorro para ficar dentro de casa, deitado no sofá, ao cachorro que vai te proteger de um assalto dentro de um carro. Então, assim, ele é um cachorro muito versátil. Só que a questão de temperamento, o que eu vejo e o que eu espero dos meus cães é o temperamento original. Um cão equilibrado e totalmente controlado em relação a outras pessoas, independente se são dentro de casa ou fora. Eu não gosto de sair com o meu cachorro na rua e ficar com aquele pensamento, tem que ficar aqui, o cachorro tem que ficar do meu lado porque ele pode bocar alguém. Eu não gosto. Eu quero sair com o meu cachorro e ter total tranquilidade que eu vou passar, por exemplo, na frente de um ponto de ônibus e ele vai continuar olhando para frente e não vai nem se importar com quem está ali. E é isso que eu espero dos meus cães e da minha criação. Top. Já que você tá falando dos seus cães aí, tô vendo a galera comentando bastante sobre o Joey. Mostra ele um pouquinho pra gente aí. É diferente levantar um pouco aí. Vocês querem ver aí, galera? Levanta aí. Vocês querem ver? Aí, ó. Ó como que o bicho é bonitão demais. O Joey. Tá com o físico em dia. Tá com o físico em dia, né? Tá ficando bonitinho. Que da hora. Ele tem quantos anos? É maluqueiro, ele é maluco. Que gosta da bagunça. Sem vergonha, sem vergonha. Ele gosta da bagunça. Ele tá imaginando que tem um pillow guardado aqui, que vai brincar a qualquer momento, porque ele só fica olhando pro chão aqui. Qual é o brinquedo da vez? Eu tava conversando esses dias com um cliente aqui, porque a galera sempre pergunta, né? Como que eu faço para treinar? Teve até algumas perguntas aqui sobre treinamento, eu anotei aqui, se der tempo a gente responde relacionado a isso, a treinamento. Hoje o foco maior é sobre temperamento, criação, um pouco da sua história, para a gente conhecer um pouco melhor. Lembrando que a primeira live do Moriá, primeira de muitas, que nem você falou, muito conhecimento guardado aí, que você fala nos grupos, né? Eu tô lá no seu grupo, você compartilha bastante, mas agora a gente vai expandir isso aqui em lives para outras pessoas fora daquele grupo ali poder conhecer também, e é muito importante. O mais da hora que eu vejo é que tem pessoas do meio aqui assistindo a gente, mas tem pessoas que eu sei que não tem nem cachorro. Então, isso que é muito bom para as pessoas poderem conhecer um pouco melhor sobre essa raça. E é isso. Até bora para cima. Simplificar um pouco, né? Porque tem muitas pessoas que têm aquele certo receio, né, da raça, acha que, como a gente está conversando aqui, que é um bicho selvagem que pode te atacar a qualquer momento, né? Antigamente isso existia muito na mente das pessoas. Hoje eu acredito que está um pouco menos. Mas antigamente era terrível. As pessoas, elas atravessavam a rua quando você estava passando com um cachorro, né? E hoje isso tem mudado. Eu acredito que a informação, né, como está sendo passada com mais afinco, isso tem ajudado muito a raça, né? Porque está desmistificando aquilo que antigamente a mídia
praticamente destruiu a raça, né? Sim. Com tantas informações ou desinformações, né? Informações falsas. Sim. O seu Ventura mandou uma pergunta aqui. Ó, primeiro o Douglas mandou, primeira live, obrigado por compartilhar. E ele perguntou assim, Moriá, você não recebe críticas por esse tipo de pensamento em relação ao temperamento que você espera? Se você recebe críticas relacionadas a isso, ou de boa? Eu acho que esse Não, temperamento que assim, você acabou de eu compartilhar, né? acredito que... Oi? Em relação a esse temperamento que você espera dos seus cães aí, que você acabou de compartilhar. Então, eu sou um cara bem... Eu sou assim, porque eu penso... a gente nunca vai agradar todo mundo. Ponto. Eu nunca vou conseguir agradar todo mundo. Então, eu penso no meu bem-estar e no bem-estar dos meus cães e da minha casa. Então, assim, claro, críticas a gente sempre recebe, né? Mas o que eu penso é o seguinte: quem pensa igual a mim vai andar comigo. Quem não pensa igual a mim nem tem por que andar comigo. Então, é isso. Putz, boa. Isso é pra vida, né? Isso é pra vida. É, Eu vejo que a gente acaba carregando muitas pessoas aqui, ó, nas nossas sim, costas, pelo simples fato, não é por nada de extraordinário, pelo simples fato delas não concordarem com a gente, com o nosso estilo de vida, e a gente não querer quebrar esse vínculo, quebrar esse laço, só porque a gente gosta da pessoa, entendeu? Não é que você tem que, a partir de hoje eu não falo com você porque você não concorda com a minha opinião. Mas eu não não, preciso ficar carregando ninguém nas minhas costas. A gente pode ser livre, viver aquilo que a gente acredita que é bom para nós vivermos, sem precisar da necessidade de aprovação de ninguém. Isso é algo assim que eu aprendi faz uns 2 anos, assim, já sabia disso, né? Mas que nem eu falei, quando você sabe porque alguém falou é uma coisa, agora se você sabe na vivência é outra. com Então, certeza. quando eu experimentei disso e vi o quanto isso é libertador, cara, meu, na boa, eu não tô nem aí não, eu posto os stories do meu jeito, tem gente que dá uma entortada, não gosta, mas é aquilo. Quem gosta, vai manter. Eu tenho aqui, por exemplo, na página aqui, 1957 seguidores. Cara, a pessoa que não curtir o conteúdo, é só seguir a pessoa que curte e tá tudo certo. A maior questão é que, hoje em dia, relacionado a tudo, tá? Falando de cachorro de uma forma geral, as pessoas querem criar um único patamar, um único público, um único, sabe, um único evento. Tipo, unificar tudo, não tem como. Tem pessoas que vai gostar daquilo, tem pessoas que não vai gostar daquilo. Tem pessoas que vai curtir mais essa live falando de pitbull e tem pessoas que quando vir alguém falar de outra raça aqui, não vão interagir, não vão gostar. E tá tudo certo por isso. E bora que bora, filho. Com certeza. Eu não quero pessoas que fiquem ao meu lado para me agradar, e eu também não quero que as pessoas fiquem junto a mim porque vão achar que eu vou ficar chateado. Eu acho que nós somos adultos, somos maduros, né? Então, assim, como eu falei, a gente não vai agradar todo mundo. E não é também por isso que a gente vai criar inimizade. Mas se cada um no seu canto, cada um faz com o seu ideal, com o seu projeto de criação, está tudo certo. O mundo é muito grande, é muito vasto, né? Então a gente não precisa ficar criando inimizade, ainda mais por causa de cachorro, de criação, né, cara? A galera perguntou e já era justamente a próxima pergunta aqui, ó. Que eu anotei aqui. Muitas pessoas têm dúvidas, né, sobre a socialização do pitbull. Você falou ali que o temperamento que você busca dos seus cães é que eles sejam o mais original possível, né? Tranquilo em relação às pessoas. E aí, se você quiser falar relacionado a outros cães também já nesse assunto. E aí o Douglas Z perguntou assim, ó, por que o pitbull tem essa fama de agressivo? Aí FDKNNL mandou por que o pitbull é agressivo com outros cães? Aí conta aí pra galera um pouquinho sobre isso. O que você pensa e o comportamento da raça aí, original. Bom, a raça, foi uma raça originada em relação ao combate. Então, ele é um cão que ele tem aversão a outros animais. 100% todos os animais são assim? Não. Existem cães que são altamente agressivos, por exemplo, na rua e dentro de casa são tranquilos. Os meus cães, por exemplo, eles convivem muito bem entre si. Se eu solto, por exemplo, ontem até mesmo eu coloquei um story de dois cães juntos, estavam brincando ali, interagindo, tranquilo. Só que eu faço o quê? Supervisão. Estou sempre perto. Por quê? Ele é um pitbull. A essência da raça está dentro dele.
mesmo que ele esteja há trocentas mil gerações aí fora do combate, ele carrega essa essência dentro dele. É genético. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade e saber que ele, mesmo sendo um cão controlado, ele pode ter um, um start ali, às vezes um brinquedo, qualquer coisa pode ser uma faísca para uma briga, uma discussãozinha e a discussão gerar uma briga. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade de saber que nós temos cães que são originados lá atrás do combate. Isso é verdade, é verdadeiro, não tem como a gente fugir disso. Então, a gente precisa ter essa preocupação, essa responsabilidade para evitar esse tipo de coisa. Por exemplo, como eu estava falando, os meus cães aqui dentro de casa são tranquilos, mas do portão para fora, eles já se tornam cães alerta. Ninguém chega, outro cachorro não chega perto. E isso é o que a gente espera de um verdadeiro pitbull. Aí, volta na pergunta do seu Ventura, em relação a críticas. Porque falam assim, mas você pode tirar isso do animal. É a mesma coisa de eu estar tirando o coração dele. Para mim, é a mesma coisa. Se eu tirar esse instinto do pitbull, é a mesma coisa de eu tirar o instinto de predação de um leão. É a mesma coisa para mim. Então, eu não posso, eu não devo, na verdade, tirar esse instinto do animal. É o instinto dele. É a mesma coisa, se eu compro um Rottweiler para cuidar da minha casa, mas eu privo ele de cuidar da minha casa. Ele foi um cão selecionado para a guarda. E eu tiro a guarda do animal, não existe isso. Então, eu acho que é uma questão de respeito com a raça. Por isso eu digo, é um cachorro que não pode atacar uma pessoa, mas ele tem a sua belicosidade com outro animal, porque é aquilo que, para aquilo que ele foi gerado, foi para aquilo que ele foi selecionado, né? Uhum. Show de bola. Sei lá, que a galera tá curtindo aí também demais. E eu acho que são verdades que são esclarecedoras essas, entendeu? Porque muitas pessoas não sabem o porquê. Então, que nem a gente comentou um pouco mais para cima aí. Se você vê algum caso, ou já presenciou, já viu na notícia, de pitbull que atacou alguma pessoa, ele está fugindo do que a gente está colocando, não, que a história coloca, né, como o verdadeiro pitbull. Porque na criação original, era inaceitável essas pessoas, um cachorro atacar uma pessoa, porque as pessoas ficavam ali no meio do combate, né? Eu estava pesquisando sobre a história, assistindo alguns vídeos e tal. Então as pessoas ficavam ali no meio. Então pensa a loucura de você ter um cachorro no meio que ataca um ser humano. Os caras mandavam embora, entendeu? Mandava o cachorro pro beleléu, porque isso não era um comportamento Desejado, né? desejado. Desejado, né? Esperado da raça. Então, sempre deixar isso bem claro, sabe? Para o pessoal que está assistindo, que tá aprendendo aí muita coisa hoje. Então, esses cães, 99,99,9 não eram pitbulls procedentes, entendeu? Então, a gente começar a aprender a diferenciar um pouco disso, entender, começar a respeitar um pouco disso. Eu acho que uma coisa que é muito importante que você falou, que prejudica demais a criação, o desenvolvimento, a pessoa que só tem um, tá? Quando estou falando de criação agora, eu quis dizer que só tem um cachorro, quero ter um cachorro. É relacionado aos donos, né? A pessoa não pesquisa nada sobre a raça. É bonitinho agora, por exemplo, ter um cachorro procedente. O que é cachorro procedente? Que tem um pedigree. Eu vou lá no seu canil, você tem pedigree? Tem, tá bom, quero o seu. E só isso. Entendeu? Não entende sobre temperamento, não pesquisou sobre a raça, não pesquisou o comportamento, como eu devo socializar, até onde é interessante para manter o padrão original ali, essa socialização. Porque eu tenho muito, aqui na minha casa, eu tenho muito disso também. Os meus cachorros estão lá fora, por exemplo, estão os dois lá, a Kira e o Joey. Eu estou aqui. Eles ficam super de boa juntos, entendeu? Mas eu sempre fico com alerta na hora das brincadeiras, que nem você falou aí do pillow, né? Quando mostra o pillow para eles, é um start, né? Que eles dão, tipo, é uma caça. Eu vou ganhar, eu vou pegar. E aí, nesse momento, pode gerar algum atrito entre eles, que nem você falou ali, tá no sangue, né? Principalmente do Joey falando. Então, tem que ter supervisão. Então, acredito que muito, sabe, muito dono de cachorro tem essa desinformação, ou não correu atrás, não achou importante, nunca foi colocado como importante ter essa informação,
em relação aos temperamentos, né? Eu acho que isso é muito importante. O que você está falando aqui, eu tenho certeza que está mudando a chave na cabeça de muitas pessoas, mano. E o que é interessante também, que acabou que a gente mudou o assunto e acabou que eu nem falei isso, mas o meu primeiro cachorro, esse que eu falei, o branco, manchado, ele tinha desvio de comportamento, desvio de temperamento. Ele, com 4 meses, ele me atacou. Ele me atacou como se ele estivesse indo para cima de um estranho. E aí o que acontece? Aquilo para mim foi como se fosse assim, tá vendo? Olha o que você fez. Primeiro o cachorro e o cachorro já está te dando trabalho. E hoje, com o entendimento e com o conhecimento o pouco que eu adquiri, eu vejo que o quê? A questão da procedência me fez esse problema, me trouxe esse problema. Foi um cachorro que eu tive que adestrá-lo, gastei uma fortuna na época, porque como hoje, antigamente o adestramento também era caro, então eu gastei muito com adestramento para tentar salvar o cachorro. Por quê? Eu gostava demais dele. Embora ele tenha me atacado, eu gostava demais. E isso, para mim, poderia ter sido o fim, mas na verdade foi o começo de tudo. Foi ali que eu me apaixonei mais pela raça. Foi ali que eu falei, cara, esse cachorro ele me atacou, mas eu transformei, eu mudei. O adestramento mudou o cachorro. E ele fez com que eu me apaixonasse mais e adquirisse outros e outros e outros, e estou aqui até hoje. Então, assim, a importância, mais uma vez, da procedência. Porque hoje eu sei o que eu tenho dentro de casa. Antigamente, eu tinha os SDS, só Deus sabe, porque ninguém sabe, só Deus mesmo. Não era nem SRD, era SDS, só Deus sabe. Então, assim, hoje a importância da procedência me mostra que eu sei o que eu tenho dentro da minha casa. Isso é muito importante, né? Eu vi o pessoal aqui comentando aqui algumas coisas, né? Por que não? Cadê? O Itani mandou aqui, né? Sobre o comportamento em relação cadê? Não tirar, mas não alimentar esse drive, né? Em relação a outros cães. Né? Você não, por exemplo, o seu desejo é não tirar isso por conta da função. Mas também não alimentar, vou colocar, vou ficar toda hora aqui, que vai passar um cachorro, pega lá, Joey, pega lá. Entendeu? Acho que isso é muito importante para poder ter o temperamento que a gente pode chamar de controlado, né? Meu cachorro é controlado, ele pode andar comigo, ele anda ali na boa, não mexe com ele, não vem para perto dele, É isso senão aí. vai dar bagaceira, entendeu? Os meus cães aqui é a mesma coisa. Eu gosto de passear, eu não quero ter problema, eu ando na rua, ando de boa, tal. Mas não, cachorrinho, não, porque você anda na rua com os cachorros, porque é os outros que vêm, né? O seu tá na guia, o seu tá de coleira, tá ali todo paramentado, com os equipamentos, tudo. Aí tem sempre aquela turminha da esquina que tá tudo solto lá. Aí é o mesmo padrão. Fica no seu cantinho aí que não vai acontecer nada, mas não chega perto, porque eu conheço o cachorro que eu tenho. E eu acho que é isso que você quis dizer, não. Você foi bem claro no que você falou. Mas acho que sobre não alimentar isso é muito importante, porque senão a gente retrocede. Retrocede não, né? A gente volta, né? Volta lá no passado da função original, que era relacionada à briga de cães, estimulando isso como algo principal que você quer nele, sendo que não é isso que você busca hoje, né? O que eu espero do meu cachorro é que ele morda o pilo, ele não morda outro cachorro. Isso para mim não é interessante, entendeu? Por exemplo, eu fui com ele tinha 10 meses, quando eu fui para um evento que teve aqui perto de casa, lá no Nação, do Regis. Do Regis. Ele tinha 10 meses. E ele entrou para a pista lá, para a conformação, e, ele queria engolir todos os cachorros que estavam perto dele. Só que quando ele viu o Pilo, ele esquecia da vida, esquecia do mundo dele. E é isso que eu gosto nos meus cães. Eu espero isso na minha criação e nos próximos que virão, nos descendentes dele, ou seja. Então, assim, é isso que eu espero. É um cachorro que, se ele vê o outro cachorro ali na pista, ele vai se impor, porque é isso que o padrão pede, não é um cachorro que se impõe, que não demonstra medo, que ele se sente seguro do que ele está fazendo, pronto. Mas é um cachorro que ele viu o brinquedo, ele viu o objetivo dele, ele desliga, e é isso. É isso que eu acho bacana. É um cachorro que você molda, é um cachorro que você consegue deixar do jeito que você quer. E eu acho muito interessante isso, porque assim, a linha de sangue que eu sou apaixonado é o Old Family Red Nose. E são cães totalmente
moldáveis. Você deixa ele do jeito que você quer. Eu tenho aquele cachorro explosivo, que é ele. Tenho o Tommy, que é um cachorro mais ali na dele, de boa. E tenho a Kim, que dorme na cama. E pronto. Entende? Então, Hoje, assim, são da mesma linha de sangue, mas você consegue moldá-los de formas totalmente diferentes. hoje você tem 3. Atualmente estou com 3. Tem a Jessie também. A Jessie, ela tá com um amigo meu. Tá em treino, tá em adestramento. Tá... como é que é o nome agora? Tá no interior de São Paulo. Mas, no caso, são 4, né? Mas aqui, na minha casa, comigo, eu estou com 3 atualmente. Eu vi nos comentários aqui o Douglas falando que o cachorro dele que eu conheço é o Bartô, né? Ele é bem pequenininho, ele não tem raça e tal. E o bicho é bravo. O bicho não pode ver outro cachorro que já começa a latir, começa a latir. E a maioria, e realmente a maioria é assim, né? É tudo descendente do caramelo brasileiro, o cachorro mais perigoso do Brasil, né? Eu tenho 2 Shih Tzu também. Eu tenho um casal de Shih Tzu e eles são piores que os 3 Pitbull juntos. Sério? Já morderam canela de gente entrando em casa, aí entendeu? É O isso aí. Pitbull, o Germano mandou, o Pitbull tá assistindo também. É. Então, uma coisa que eu tava treinando essa semana passada, com o Gustavo da nova geração. Não sei se ele tá na live aí, mas ele passou aqui. E aí tava treinando um pouco com o Joey, né? Acostumando ele com outros cachorros fora daqui, fora do convívio dele, no caso, longe da Kira. E aí o cachorro dele tava lá, né? O Brussolino. E aí a gente fez esses testes de mostrar o pillow próximo do cachorro. Eles vieram no caminho de boa, assim, vieram juntos os dois, tal, nenhum momento mostrou estranhamento um com o outro, mas eu queria ver na hora da brincadeira, que seria levar mais em conta o outro cachorro ou o Pillow, né? E aí ele saiu super bem, porque ele ficou todo focado no objetivo, e foi isso que, eu ia até falar isso antes, acho que eu perdi o raciocínio, eu tava falando com algumas pessoas essa semana, no direct, porque as pessoas compram os produtos, né, e elas perguntam, né, como deve fazer, o meu cachorro não morde, o que eu faço, tal. E com um pouco de entendimento que eu tenho, eu tento ajudar de alguma forma, né? Olha lá, ó, ele tá aí, ó, tô sempre por aqui, da hora. E a minha esposa acabou de falar aí, meus Shih Tzus são procedentes também. Acabei de ver aí, ó. Da Tem hora. medo de criar esse Shih Tzu também. Então a galera fica perguntando, né? Tipo assim, o que eu faço, como que eu devo fazer, o porquê do brinquedo. Eu acho que o foco principal é o cachorro entender aquilo, né? Que nem você falou, o Joey tá aí tranquilinho, tá praticamente dormindo aí. A partir do momento que você mostrou o brinquedo, seja o pillow, seja o que for, ele já liga o alerta assim, né? E fala assim, opa, peraí. É como se fosse, a partir do momento, agora eu vou caçar, agora eu vou atrás da presa, agora eu vou trabalhar, então eu vou ficar focado naquilo. Porque a galera foca muito em morder, 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 brincar, o brinquedo e tal, mas esquece do principal, é o cachorro entender o porquê que ele vai fazer aquilo. Ele não vai fazer só porque você quer que faz. Ó, a partir de hoje, isso aqui é um carregador. Cachorro, coloca na tomada. Não. Se ele não entender o que ele precisa fazer e você ativar aquilo dentro dele, as coisas não vão acontecer, não vão fluir, né? Justamente. Isso mesmo. Mas é isso, é isso. Galera, alguma pergunta aí? Moriá, fica à vontade, que eu falo demais também, velho. Ela mandou manejo de treino para conduzir esse foco conta muito, ainda mais com o Pitbull. Os cheats são procedentes. Mas é isso, ó, uma última pergunta aqui, caso a galera não tenha mais nenhuma aí, você também não quiser falar mais nada, fica à vontade, a live é sua, meu velho. Opa! Cadê? Socialização. E aí, sobre um assunto meio polêmico, né, que eu queria saber de você, acho que eu nem te perguntei isso ontem, bora ver o Joey ligado. Aí, ó, o pessoal tá pedindo, acho que é sua esposa, né, Priscila, É tá minha pedindo o esposa, ela Joey. tá querendo trazer o pilo aqui. Daí acaba a live. Ó, muitas pessoas aqui, gostaríamos de saber qual a sua opinião sobre a proibição da criação de pitbull em alguns países do mundo. Você acha que essa proibição é justa? Cara, Polêmico, polêmico. Mas tem eu acho que é perguntas que eu vou te totalmente fazer depois, né? injusto, né? É totalmente injusto, porque o animal ele não tem culpa. Quem tem culpa somos nós, somos os seres humanos que estão ali cuidando dele, né? Que ou deveriam estar cuidando e não estão, né? Então, eu acho que é totalmente inútil isso. O bicho não tem culpa, né? Do que está acontecendo, né? No mundo.
as notícias, né, que como a gente está falando, em 99% são falsas em relação ao pitbull. E eu acho que isso aí tem que ser algo muito bem analisado, né? É que, infelizmente, a justiça, ela sempre ela tende para o lado mais fraco, né? E, infelizmente, quem está na criação é a mínima porcentagem, né? E a criação, os criadores, eles às vezes não têm aquele poder, aquela voz para intervir nessa situação. Mas, totalmente contra. É a raça que eu amo, é a raça que eu pretendo morrer criando. Então, assim, não tem como eu ser a favor de um negócio desse. Né? Vem cá. Ei, moleque. Vou aí logo menos conhecer eles aí pessoalmente. Hein? Tem que ver, pô. Tem que ver. Mas é isso, aqui não dá para julgar por conta de pessoas, né? Vamos dizer assim, incompetentes, né? Tem as desinformadas, que são quem pega o cachorro, só porque quer um cachorro e pegou, e as incompetentes são as pessoas que sabem no que estão fazendo e continuam fazendo aquilo, só pensando no poder aquisitivo, só pensando em dinheiro. Aí essas pessoas, por conta desse tipo de pessoas que tem essa proibição, que tem todo esse alarde relacionado ao pitbull em si, né? A questão, assim, a pessoa que é desinformada, para mim, Gustavo, ela é uma vítima. E, para mim, ela não deve ser julgada. Sabe? Porque, assim, ela é desinformada, e a maioria dessas desinformadas, o que elas fazem? Elas tentam doar o cachorro, ou elas tentam adestrá-lo, elas procuram alguma pessoa que seja mais competente do que ela para criar o bicho. Agora, o cara que faz porque sabendo que está errado, ele vai continuar fazendo errado e vai permanecer assim. Então, assim, essas pessoas que são as complicadas. As desinformadas, elas tentam se informar de alguma forma ou tentam resolver o problema. O problema é esses aí, que você falou aí, a segunda parte aí, que não está nem aí para nada. E essas acabam atrapalhando quem é sério, quem tenta dar o melhor, quem tenta fazer o melhor pela raça. Oh, bacana. O senhor Ventura mandou aí uma pergunta. Moriá, você faz uma seleção prévia no caso de venda de ninhada? Se você faz uma seleção prévia ali, quando existe, tem as cruzes aí. Cara, eu recomecei a criação quando a minha última cadelinha morreu, né, morreu em 2015, eu fiquei praticamente 5 anos sem criar. E aí eu recomecei em 2020 com o primeiro procedente. Desde então, eu tive uma ninhada aqui em casa, porque o meu foco não é criação, o meu foco não é venda de filhote. O meu foco é selecionar os meus cães. Essa primeira cria que eu tirei, eu tinha uma cadelinha que ela estava aqui, ela ia ficar comigo, mas por motivos de força maior, eu acabei passando ela para um rapaz que se tornou meu irmão, meu amigo. O cara, a gente conversa todo dia, ele manda foto da cachorra todo dia. Então, assim, um cara que eu consegui deixar ele apaixonado pela raça também. E fico muito feliz por isso. E aí, o que acontece? O meu foco sempre vai ser, quando eu tirar uma ninhada, segurar algo para mim, porque eu não vejo motivo de você cruzar 2 cães e vender cachorro. Tem muita gente que faz isso hoje. Eu não preciso ser mais um para fazer isso. Então, assim, o dia que eu tiver uma ninhada aqui, vai ser para segurar algo para mim. Vai ser para selecionar algo que fique de acordo com aquilo que eu espero. Sim. Então, assim, quando isso acontecer, lógico, eu abro disponibilidades, né? E com certeza, eu sou um cara muito chato, muito criterioso para o tipo de pessoa que vai ficar com um filhote meu. Porque é meu? Não, mas porque é uma vida que tem que ser responsabilizada. Precisa ser uma pessoa que tenha responsabilidade para cuidar de um animal. Então, assim, não é porque, é o cachorro do Rafael. Não. É porque é um ser vivo que precisa de uma pessoa que tenha competência à altura para ficar com aquele cachorro. Querendo ou não, são pelo menos 15 anos aí que esse cachorro vai viver. Então, a gente tem que pensar lá na frente. Assim, essa ninhada que eu tirei foram 8 filhotes. E posso dizer que
80% desses cães estão com pessoas que eu confio e que eu sei que estão dando o melhor. Os outros 20% eu não posso dizer porque, infelizmente, a gente não tem esse total controle. Dois cães, eles estão praticamente assim, eu não tenho contato. Fiquei muito triste, fiquei muito chateado, porque eu gosto de ter contato com os filhotes, né? Com os cães que saíram daqui. Mas, voltando à pergunta, eu sou chato. Muito chato. Para quando a pessoa vier, você tem filhote? Tem. Mas para que você quer? O que você vai fazer? Onde você mora? Eu sou chato. Eu sou chato. Porque a única coisa que você não consegue não fazer é a parte dos outros, né? Então, tipo, Sim. você faz a sua parte, que é selecionar, que é tentar deixar o máximo possível encaminhado ali em boas mãos, em boas pessoas. Eu já tive problema com isso também, nunca, todas as vezes, não, uma vez só que eu cruzei, que eu quis, né, que meus cachorros cruzassem e tal, que eu fiz a cruz ali no quintal. Isso foi o primeiro cachorro que foi do Senhor Ventura, que ele tá aí na live, então foi o primeiro cachorro dele, foi essa cruza que eu falei assim, não, quero pôr os cachorros para cruzar. Mas as outras duas foram acidentais, né? O cachorro pulou lá, e, enfim, deu mó. Quando eu fui ver, os filhotes estavam nascendo já. E eu sei o quanto, tipo assim, quanto é difícil essa preocupação para quem se preocupa de verdade. Porque teve um filhote que eu tive que buscar, eu contei isso na outra live, eu tive que buscar. Eu entrei na casa do cara e peguei o cachorro de volta e ele não queria dar e tal, tal. Enfim, resumindo, quase deu uma treta lá, mas eu levei o cachorro embora, porque eu falei, não, o cachorro não vai ficar com você nesse estado e se você achar ruim, pode vir e tá tudo certo. E por conta disso, porque não dá, cara. Quando você pelo menos tem um mínimo, não vou colocar que, nossa, eu sou super defensor da raça, super criador, mas quando você tem coração, sabe, já é o suficiente para você não permitir que seus cachorros, ou que algo que saiu de dentro do seu quintal, seja maltratado, ou seja, sabe, não seja levado como importância, no caso que era esse cachorro. E uma dúvida que eu queria te perguntar, talvez seja a última, aí se o pessoal não tiver mais nenhuma pergunta. Tem algo que você ainda, tipo, falta na sua criação, que você fala assim, ó, ainda falta isso daqui e eu quero buscar isso em outros cães futuramente? Ou não, por exemplo, hoje, os cães que você tem, tá onde você considera para você, tá? Se é algo pessoal, perfeição. Ou tem algo que você quer dar uma mudada ali ainda? Eu acredito que eu estou muito tranquilo em relação a isso. Assim, eu acredito que se eu tivesse aqui 10, um exemplo, 10 cães iguais ao Joey, igual em relação a temperamento, igual em relação à morfologia, eu estaria realizado. Porque ele é a base do meu canil, ele é a base do meu projeto. Então, assim, eu acredito que se eu tivesse hoje só ele, eu já estaria muito satisfeito. Porque ele traz para mim tudo aquilo que eu esperei em 23 anos. Eu sou bem sincero. São 23 anos que eu mexo com cães, não só os meus, mas eu sempre, hora eu mexi com adestramento, hoje eu faço banho, eu estou há 13 anos, né, no ramo de banho e tosa, então assim, sempre mexendo com cachorro. Mas assim, hoje, se eu tivesse só o Joey, eu já estaria feliz. Totalmente satisfeito e com o que eu tenho. O que eu espero da criação é conseguir trazer cães, filhos dele ou filhos de outros cães que se assemelhem a ele em morfologia e temperamento. Para mim ele é o cachorro perfeito. Para mim, é como você falou, para mim ele é o cachorro perfeito. É o cachorro que para ele não tem tempo ruim, o que eu peço para ele, ele faz, para onde eu vou, ele está do meu lado, ele não se cansa, ele não olha para trás. Então, assim, para mim é o cachorro perfeito. O cachorro que eu gostaria de eternizar. Infelizmente, a gente não pode, né? Mas seria o cachorro que, assim, se eu pudesse replicá-lo aí até o último dia da minha vida, seria ele. Top. Bom demais. Chega, ó, os olhinhos falando do Joey. Eu falei. É muito da hora. Pô. É muito bom ver tudo isso. E ver a sinceridade, sabe? No seu olhar quando você está falando dele e do que você gosta realmente. Mas tem algumas perguntas que chegaram aqui. O Denis É a primeiro mandou boa tentação, noite. né? Denis Pereira Galvão mandou
boa noite para nós, boa noite. E aí perguntaram sobre alimentação. Eu lembro que perguntaram alguma coisa assim, qual alimentação que você dá e a quantidade de gramas, alguma coisa nesse sentido. Aqui geralmente às vezes muda de um cachorro para outro, às vezes porque eu vejo muito a questão do peso, eu estou sempre ali controlando tanto o peso do animal quanto o peso da ração. Eu peso a ração todo dia antes de fornecer. Não é aquele negócio, eu tenho uma medida, vou lá, pego e coloco na vasilha. Então eu peso todos os dias, de manhã e à noite. O Joey come 250 gramas de ração por dia, então é 125 de manhã e 125 à noite. Ele come muito pouco. É um cachorro que se eu der 10 gramas a mais, ele incha, ele engorda. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Os outros, eles comem 300 gramas por dia. Então é sempre dividido 2 vezes ao dia. Então é 150 e 150. E isso é pesado todos os dias. A balancinha está do lado lá para fazer a pesagem. E aí o que eu faço também eu sempre coloco água na ração. Aí a pessoa fala, por que colocar água na ração? Porque a gente sabe que o animal, ele não vai beber água por si mesmo. Mas, eu vou lá beber água. Então o animal ele precisa beber água. Quando a gente não tem esse controle, por exemplo, ele não passeou, ele não fez nada, a gente sabe que às vezes ele vai passar o dia sem beber água. Então eu jogo água na ração para que ele absorva a água de alguma forma, pelo menos um pouco no dia. Então eu sempre coloco água na ração. Show. Pegou aí? Pegou aí? Anota aí. Eu falei para vocês. Anota. Traz o caderninho, o bloco de notas no celular. São dicas bem valiosas, bem importantes. Eu aprendi isso também e fez muito sentido, né? Aí o Bruno até comentou na última Sim. live, todos nós aqui temos também torneira disponível em casa. E quantos aqui tem? Nesse momento tem 15 pessoas. Dessas 15 pessoas, quem toma aí, vamos colocar 2 litros de água por dia? Não. Acredito que uma minoria, entendeu? Então, você meio que forçar o cachorro a tomar água ali, você tem o controle de que realmente ele está sendo hidratado. Enfim, é algo, quando eu aprendi, que eu falei, faz muito sentido e comecei a usar aqui. E é Tiveram... engraçado que quando eu não coloco a água, ele fica olhando para mim, tipo, não vai colocar água, não? Acostuma. O bicho acostuma. Então, assim, que eu para ele coloco. já ficou algo normal. Eu coloco Rotina. a ração, coloco o Dog Whey e coloco o ômega 3 e a água, né? Aí já faço já a dose dividida, faço que nem você falou, dividido também em duas porções diárias e, e aí tá tudo certo. Fizeram uma pergunta aqui, qual a diferença entre os cães UKC e ADBA? A mesma pergunta que eu te fiz há pouco tempo atrás. O que você pensa, né, em relação a isso e qual seria, assim, a característica principal? Para dar um resumão para a galera aí. Cara, padrão, cara. Padrão. A gente vê que os cães do KC são cães, assim, que o pessoal não visa muito a morfologia, né? Não visa muito ali a beleza, a estrutura, a biomecânica dos cães. Então, são cães assim, que a gente percebe um pouco eles não ligam muito para essa situação. Eu vejo mais que aquele cão ADBA, o cão mais trabalhado, o cão mais você dá mais atenção para essa parte de morfologia, sabe? E também até tem a questão das medidas, né? Eu vejo que tem muita questão da diferença das medidas ali. O KC é um cachorro mais pesado, mais cheio. Já os ADBA são cães mais leves. Então, assim, é uma diferença. Eu não vejo assim uma diferença assim, muito grotesca, não. É mais a questão de morfologia mesmo, nessa questão de peso. Eu acredito que os cães do KC são mais pesados. Eles assemelham um aspecto mais pesado, assim. E os ADBS são mais Robusto levinhos, mesmo. mais enxutos, né? Uhum. Show de bola. Sério, por mais lives é assim, velho. A galera, eu curti demais, isso falando de mim. É, eu curti demais, aprendi, anotei aqui algumas coisas aqui que eu achei, sabe, interessante, assim, que agregou valor para o meu conhecimento. E poder levar isso para outras pessoas, cara, ver os foguinhos, coração subindo aí, é bom demais. Ver a galera que ficou aí do início ao fim. E poder passar esse conhecimento que você tem, o pouco conhecimento que eu tenho, eu acredito que faz muita diferença. Porque às vezes muitas pessoas ficam bloqueadas de não levar isso para frente por achar que não sabe o suficiente. Mas eu acho que quando você fala algo com propriedade,
Ó, chegou aqui, ó, a garota propaganda da Rede Tigre. Ó. Aê! Você tem que Olha vir aí, ver o olha aí. tio, hein? Olha aí. Olha lá, o Moriá aqui, ó. Ela falou a tarde inteira do Moriá, botou o nome dos bonecos aqui, tudo de Moriá. Ai, Moriá virou não, paixão nacional. quer ver que tem um cachorro lá atrás? O nome daquele cachorro é Joey. É o mesmo Olha nome lá, do ó o Jojo, cachorro. ó o Jojo. A Pode nem cara ouvir o dele. nome que já fica assim, É, né? então, falou meu nome? Então, uma coisa que eu tenho que eu aprendi isso já faz um tempo. O seu pior conteúdo pode ser o melhor conteúdo para alguma pessoa. Então, se você acha que você manja nada, eu não estou falando para você contar em verdades. Ah, eu sou o Gustavo Tigre, fala galera, eu sou o Gustavo Tigre, sou especialista na raça Pitbull, manjo de tudo. Pode mandar as perguntas aí que eu sou fera nisso. Não estou falando disso, eu estou falando assim, a minha vivência, aquilo que eu tenho como propriedade de que eu sei, eu posso passar para você super tranquilamente, não colocando como uma verdade geral, mas a minha verdade, aquilo que deu certo para mim, aquilo que eu faço com o meu cachorro, e aí aquilo que você achar interessante para você, você anota, valida aquilo, vê se é verdade, dá um Google. Hoje tem muita informação, igual você falou. Hoje é muito mais fácil você dar um Google e buscar a história da raça do Pitbull. Tem vídeo no YouTube, tem Google, tem grupos de Pitbull, então tá muito mais fácil. Mas eu acho que o que precisa é exatamente isso, sabe? Eu quero que a Red Tigre venha justamente para isso, junto com a Casa da PBT, né, que está fazendo um trabalho legal aí também sobre expandir um pouco mais sobre o Pitbull e tal. É essa conexão, que nem hoje eu trouxe você aqui, agradeço muito a Deus pela sua vida, de você ter topado esse desafio, porque eu sei que é um desafio, você fala, mano, vai ter pessoas ali e tal, é um desafio, mas os desafios estão aí para serem enfrentados. E você é um guerreiro aí que você aceitou quando eu te fiz o convite. E na quinta-feira tem o Leandro Ventura, live com o Leandro Ventura, o senhor Ventura, né? Porque quando eu falo Leandro aqui em casa, ela já fala, não é Leandro Ventura, é senhor Ventura. Para a gente poder compartilhar um pouco também da história dele, a vivência dele, porque ele tem um paredão de troféu lá na casa dele também gigante, né? Ele se Tem que coloca lá respeitar. embaixo, fala, não, eu só vou lá só para brincar, mas tem muita história boa para contar, para compartilhar, e eu quero poder trazer muito mais pessoas aqui para poder falar dos seus cães, poder falar da sua vivência, e que a gente possa crescer aí, e é isso, crescer e prosperar nesse sentido. Então, queria agradecer muito você, queria pedir pro pessoal, só um favorzinho antes da gente se despedir, o pessoal tirar um print nosso aí e marcar. Deixei o arroba do Moriá aí embaixo, tá? Então chama o Joey aí, bora Joey. Peraí, gente, tira isso aqui da frente, dá um sorrisão pra gente tirar um print agora. Então, pessoal, eu queria pedir para vocês agora tirarem um print e marcar eu e o Moriá, Red Tigre e o Moriá. Todo mundo dá um sorriso, filho. Aí, Tchau. acho que deu tempo. Então é isso, galera. Nos Aê. mata. Moriá, mais uma vez, obrigado, tá? Que Deus continue abençoando muito sua vida, a vida da sua família, que a sua criação possa cada dia, sabe, melhorar no quesito dos seus sonhos. Você compartilhou um sonho seu recente aí que aconteceu. Então, tudo que você desejar e que você colocar às suas mãos, que possa prosperar e que você continue sendo esse cara aí abençoado. Sou grato a Deus muito por ter te conhecido, velho. Que isso, cara. Tamo junto também. Eu agradeço demais por você ter me encorajado aí a fazer isso, que é a primeira vez, como você falou. Primeira vez na live aí. E eu desejo tudo de bom para você, sucesso aí na loja, na Red Tigre. Você é um cara muito competente, você é um cara muito esforçado. E eu creio que Deus vai retribuir todo o seu esforço, né? A sua família, a sua filha, ela tenho certeza que tem orgulho do pai que tem. Amém. Então, assim, estamos juntos aí. O que você precisar, eu estou aqui. Agradeço aí a todos que participaram, todos que mandaram perguntas. Se a gente não conseguiu responder todo mundo, depois manda no direct que a gente dá um jeito de responder, tá bom? Mas agradeço aí de coração mesmo a todos que participaram. Seu Leandro Ventura, quinta-feira eu tô junto, hein? Quero ver aí, eu quero ficar por dentro de tudo. Deus abençoe a todos vocês e estamos juntos aí. O que vocês precisarem, eu tô por aqui. Valeu, galera. Muito obrigado, hein? Por mais essa, hein? Um abraço, fica com Deus. Valeu. Tchau, tchau, filha.